Bem-vindos! Eu estou hoje, com muita alegria, no centro de treinamento que o Gary Craig criou no Brasil para a formação e ensinamento do Gold Standard EFT oficial. Ou seja, aquele que é aprendido direto da fonte com o fundador, que é o Gary Craig, que criou o EFT na Califórnia em 1995 e que desde então se espalhou pelo mundo, é usado por mais de 2 milhões de pessoas, traduzido para muitas línguas, mais de 20 línguas de fato. E hoje, dentro desse centro, a gente está abrindo a Semana da Liberdade Emocional com EFT. É uma semana que a gente dedica para vocês, inteiramente gratuita, para que vocês possam ter as primeiras noções e poder perceber o alcance transformador do EFT na vida de vocês e na vida de todos os que vocês amam. E hoje eu estou aqui para iniciar com vocês a Semana da Liberdade Emocional com o EFT. Aqui eu vou ensinar para vocês um método revolucionário que vai ajudar vocês a superar todo tipo de dificuldades, vai superar as crises, ou seja, vai ajudar vocês a cuidar das suas questões físicas, a cuidar das suas questões emocionais, a resolver suas questões de crenças limitantes, a poder solucionar problemas de comportamentos indesejáveis. Enfim, eu estou aqui para ajudar vocês a atingirem suas metas, a superarem os bloqueios para chegar nessas metas. Porque realmente o EFT promete e ele oferece tudo isso para vocês. E na minha vida fez uma grande diferença e eu vou querer ajudar vocês a que o EFT possa fazer uma diferença na vida de vocês. Por isso que eu escolhi fazer hoje, iniciar hoje, a Semana da Liberdade Emocional. Bom, vou começar explicando o que é o EFT e como e por que ele funciona. A gente vem ao mundo muito dependente de cuidados externos. E uma criança passa, às vezes, por dificuldades que o ambiente traz para ela, como, por exemplo, pais que batem na criança. É muito comum isso. Crianças que levam surras, às vezes mais graves, às menos graves. O que acontece com a criança a partir desse momento que ela tem um pequeno trauma, entre aspas, vamos dizer assim? Os chineses nos ensinaram algo muito precioso que deu origem à acupuntura, que hoje é uma terapia alternativa praticamente oficial. Ou seja, que há meridianos no nosso corpo por onde circula uma energia sutil, como a gente chama, que são energias que permitem a gente recuperar a harmonização cada vez que a gente tem um pequeno estresse. Então, quando uma criança sofre um espancamento, por exemplo, há como que um registro, uma impressão do que ela sente, que pode ter sido dor, vergonha, culpa, raiva, mágoa. Tudo isso uma criança sente quando ela leva uma surra. Então, esse registro nos meridianos provocam uma ruptura desse fluxo harmônico de energias no nosso corpo. Porque foi um pouco mais do que ela podia suportar. Porque se é uma pequena desavença, um pequeno conflito, a gente recupera e o fluxo energético ele volta a funcionar normalmente. Mas quando é algo um pouco maior, porque a criança é pequena, ela tem culpa, ela depende dos pais, ela não pode se revoltar,
não pode ir embora, então aquilo fica marcado. O que acontece com a criança, com o mundo da criança, com os pensamentos e sentimentos da criança, a partir do momento em que há um registro nos meridianos de um trauma, uma perturbação desse fluxo energético? Isso vai trazer para a criança sentimentos como um medo excessivo, sentimentos como uma culpa excessiva, como o medo de ousar, por exemplo, nesse caso, uma desconfiança excessiva. Algumas defesas se formam, que são defesas até normais da vida humana, mas que no caso de uma perturbação energética se tornam defesas algo excessivas. E o que vai acontecer isso ao longo dos anos dessa criança, na adolescência e na idade adulta? Ela começa a repetir essas defesas constantemente frente a qualquer dificuldade. E as defesas vão crescendo, porque há dificuldades na vida humana. E se a gente já está com medo excessivo, a gente acaba, de alguma forma, criando situações em que esse medo fica mais propício, e aí esse medo aumenta mais. E nós vamos, então, crescendo as defesas de uma maneira pouco harmônica em relação à situação. A gente começa a ter uma desconfiança maior do que a necessária. A gente começa a ter um medo maior do que o necessário, uma ousadia menor do que a necessária, um conformismo maior do que o necessário. Ou seja, há um desajuste no sentido da gente poder ir para o mundo, ter sucesso, conseguir deixar nossa marca no mundo, conseguir construir os nossos sonhos. Então é aí que entra o IFT. O IFT é um método que vai procurar eliminar as raízes desses bloqueios energéticos que ocorreram na infância e na adolescência. E com isso, provocar na pessoa uma maior possibilidade de um ajuste às situações harmônico, adequado, e não uma defesa excessiva. E isso pode transformar a vida de uma pessoa, porque uma pessoa que tem uma vida conformada, medrosa, desconfiada, se ela trabalhar esse evento que gerou esse distúrbio energético, que por sua vez gerou essa defesa, ela vai poder, dali para diante, fluir na vida de uma forma mais adequada, vamos dizer, em que ela possa enfrentar qualquer dificuldade na vida com maior conforto, vamos dizer, ou com menos defesas. Ou seja, aquela situação do passado deixa de marcar a vida dela inteira. E esse é o grande achado do IFT. É nisso que ele é revolucionário. Porque tá certo que outras terapias, como terapias verbais, terapias corporais, elas vão nesse sentido, elas pretendem nesse sentido. Mas o IFT, ele tem algo que resolve isso de uma maneira muito mais rápida. Porque é muito interessante quando você está trabalhando com uma pessoa e você acha um evento que foi chave para um comportamento indesejável, imediatamente ela se lembra de outros e aí você já cancela todos esses eventos em cadeia. E aí a liberdade emocional é muito mais rápida e muito mais eficiente e duradoura. Então esse é o método, esse é, vamos dizer, a base teórica do método, essa é a razão de ser do método. E como o IFT funciona? E aí é que é muito legal, porque ela tem duas formas de funcionar e elas são complementares. O primeiro jeito de aplicar IFT em você mesmo, ou nas suas pessoas queridas, nos seus pacientes, vem de você poder ver
por exemplo, uma pessoa que está sofrendo daquele momento. Por exemplo, uma pessoa que presenciou um acidente numa estrada e ela está tremendo de medo e está em estado de choque. O que você faz? Você faz aquilo que a gente chama do EFT analgésico. Ou seja, você vai trabalhar nos meridianos, e eu vou ensinar depois a técnica em si. Você vai trabalhar nos meridianos com a pessoa para o choque que ela está sentindo naquele momento. O que vai pelo menos aliviar ela para poder tomar as providências, ajudar a pessoa que estava no acidente ou alguma coisa que ela possa fazer com ela mesma e eliminar, por exemplo, naquele momento, o registro energético nos meridianos que faz com que, a partir de você ver um acidente, pode ser que você nunca mais queira andar de carro. Hein? Então você consegue um efeito analgésico naquela hora que também é terapêutico. Nesse caso de um acidente, de um estado de choque. Mas ele tem outros efeitos analgésicos também. Por exemplo, você está com uma dor, como eu estava ontem trabalhando um paciente que estava com uma dor aqui na asa direita, vamos dizer, das costas, né? Que a gente tem uma espátula aqui que a gente chama da asa. E você simplesmente ajuda ele a fazer um toque nos meridianos, os mesmos que a acupuntura usaria agulhas. Nós vamos fazer sem agulhas, só com pequenas batidinhas ou tappings, como a gente chama. Então você vai trabalhar nos meridianos e uma pequena ruptura energética que está acontecendo nos meridianos por causa da dor vai se suavizar e a dor vai diminuir. Então você pergunta para ela, você está com uma dor nível 8 na tua asa direita? Como é a dor? É uma agulhada? Tá. Você vai trabalhar e eu vou ensinar a técnica depois. E o que acontece? Essa dor vai passar pelo menos para 3. Né? Então, é um efeito que a gente chama analgésico. Ou, por exemplo, você vai para uma prova, as mãos estão úmidas, você está ansioso com a prova, embora você tenha até estudado, você está com medo que dê um branco e você não consiga fazer essa prova a contento. Você vai fazer esse trabalho nos meridianos, que eu vou ensinar como, que é esse tapping sem agulhas. A tua ansiedade em frente à prova gerou uma pequena ruptura, um corte energético de energia. E na hora que você vai fazer isso, vai harmonizar esse fluxo energético. E você já vai para a prova com calma, com calma. Eu tinha um paciente meu, há pouco tempo, estava indo para uma entrevista no rádio e ele estava super nervoso. Então, no caminho, eu já fiz para ele um trabalho de EFT e ele ficou bem e fez a entrevista com calma. Fez a entrevista que ele é um rapaz tímido, por uma série de razões, aquilo fluiu. Isso é suficiente? Não, isso não é suficiente. Você precisa trabalhar as razões da timidez, as razões da dor nas costas. Há fatores emocionais envolvidos em todos os comportamentos, nas dores, em todas as emoções. Então você vai trabalhar de uma forma mais profunda no EFT que a gente chama completo. E o EFT completo é um EFT que ele é ao mesmo tempo analgésico, mas ao mesmo tempo ele vai nas raízes da questão que você está trabalhando. Nas raízes da dor física, nas raízes de um comportamento indesejado, nas raízes de uma questão emocional como uma tristeza, uma depressão,
nas raízes de uma crença limitante, como se para mim nunca nada vai dar certo, eu não vou encontrar namorado e assim por diante. Aliás, por falar nisso, eu tenho uma paciente que ela já tinha separado há 5 anos quando ela veio para terapia e ela falou, não, eu tenho 37 anos, eu desisti, eu já estou muito velha, não vou encontrar ninguém, todo mundo que eu encontro me abandona. Era um destino traçado para ela. E a gente trabalhou as raízes dessas crenças. Eu vou te dizer que passaram-se acho que 6 a 7 meses, apareceu um cara na vida dela incrível. Era até mais moço que ela, não tem alguns anos, mas que assumiu o filho dela, que viaja com ela, que cuida desse filho que ela teve num outro casamento. Enfim, ela nem consegue imaginar como eu achava que já tinha acabado essa fase da minha vida de romance. Então, isso tudo é uma transformação que passa por você restaurar o fluxo energético nos seus meridianos. E é isso que é revolucionário no EFT. E é isso que eu gostaria que vocês percebessem, mesmo que não acreditem. Porque as pessoas veem, olha, eu tenho um problema, mas que o EFT não vai resolver, porque né, eu acho que o EFT pode aliviar uma dor ali, porque a acupuntura alivia, então o EFT deve aliviar. Mas resolver o meu problema, não. Então eu falo, você não precisa acreditar em nada. Eu não trabalho com a fé. Só faz o que a gente vai se propor e você vai ver os resultados. Eu até vou dizer para vocês, experimente uma coisa. Alguém gosta muito de chocolate? Então, veja se vocês conseguem conectar com a vontade de comer chocolate. E chegar assim num 8, uma vontade grande de comer chocolate. E aí, vocês vão fazer o tapping, como eu vou ensinar daqui a pouco, mas eu vou dar uma amostra para vocês agora. Mesmo que eu tenha essa vontade de comer chocolate, eu me amo e eu me aceito total e completamente. Ai, que vontade de comer. Põe o chocolate na tua frente e cheira. Ai, que vontade de comer esse chocolate. 8. Dá uma vontade 8 de comer esse chocolate. Vontade de comer esse chocolate. Vontade de comer esse chocolate. E você faz umas 3 vezes isso aqui com o chocolate na tua frente e cheirando o chocolate. Eu aposto para vocês que a vontade diminui. Por quê? Porque esse excesso de vontade, que já não é mais do teu organismo que precisa um pouco de cacau, é um excesso que vem do teu emocional, da tua ansiedade. Então, esse excesso que está registrado nos seus meridianos, porque tudo que é excessivo para você, tudo que tem um fator emocional negativo como ansiedade, está lá marcado. Então, na hora que você fizer isso, vai diminuir. E na hora que diminuir, a tua vontade pode passar para 5. Não vou dizer para você que com esse tratamento você vai resolver toda a tua compulsão, não. Mas você vai ficar num nível mais controlável à vontade. E você vai dizer, mas será que agora eu quero? Não, acho que eu vou querer daqui a pouco. Então, eu não estou pedindo para vocês que vocês confiem cegamente, mas que vocês experimentem em vocês. E aí vocês vão me dizer, e podem até responder aqui embaixo e dar o seu comentário, como foi esse teste. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa Semana da Liberdade Emocional, mesmo que vocês já tenham feito outros cursos de EFT, e que vocês ouvissem a fonte, que é o EFT que eu trago, é da fonte do Gary Craig, porque hoje há muitos cursos de EFT, e realmente cursos feitos por pessoas que não foram certificadas pelo Gary. Eu estudei com ele, estudo com ele desde 99, que eu acompanho o Gary, que eu vou para a Califórnia 2 a 3 vezes por ano. E ele me autorizou a ser
o trainer desse centro ia poder passar a informação direto da fonte. Então, há muitas outras pessoas hoje na internet dando cursos, passando vídeos, e o Gary desaprova veementemente tudo que não vem da fonte, tudo que não é baseado no tutorial que hoje ele coloca na internet e que eu estou acabando de traduzir. A partir de agosto deve estar para vocês em português o verdadeiro EFT, com todos os vídeos traduzidos. Essa é a fonte, é dali que eu parto e é isso que eu espero de vocês, que vocês aprendam na fonte, que vai fazer uma enorme diferença, e é isso que eu vou ensinar esses dias da liberdade emocional para vocês. Mesmo que você ache que não é uma coisa para você, mesmo que você ache que é uma coisa que você vai aplicar num outro, eu acho que você vai utilizar esses ensinamentos. E você pode aplicar no outro, mesmo que o outro não acredite. Esse é o legal do EFT, porque você vai fazer para ele, você vai aprender várias formas de fazer para o outro, sem que ele precise acreditar e aceitar o EFT a princípio. Então, a gente tem falado sobre como chegar no EFT, como experimentar o EFT, o que precisa para confiar no EFT. Então, vou contar para vocês, compartilhar como foi comigo essa aventura que é entrar no mundo da liberdade emocional. Eu fiz Ciências Sociais como faculdade. Fiz na USP, que é na Universidade de São Paulo, eu fiz mestrado na Universidade de São Paulo, fiz o doutorado e eu era professora acadêmica. Mas, depois de um tempo, eu comecei a achar que eu precisava ir para a vida produtiva do mundo, dos negócios, para experimentar como era de dentro. Eu sempre fui uma pessoa que quer experimentar aquilo que ensina, quer experimentar aquilo que faz, que se propõe a fazer, experimentar inteira. Então, eu saí da universidade e eu fui para a empresa, fui trabalhar como pesquisadora de mercado, aí eu fui ser gerente no Grupo Abril, depois fui ser diretora no Grupo Abril, trabalhando com análise de mercado, marketing e pesquisa de mercado. E foi muito legal, por muitos anos eu abordava pessoas em todo o Brasil, de todo tipo de pessoa, de todas as classes sociais. Foi uma experiência rica, mas eu ainda sentia que, de alguma forma, na academia, às vezes era frustrante, porque os alunos nem sempre estavam disponíveis para ouvir o que eu tinha a dizer, ou às vezes tinham algum impedimento que não conseguia aprender aquilo que eu propunha para eles. Na empresa, eu tinha uma frustração de que eu entrava em contato com muita gente, eu ouvia muita gente e muitas dores, conflitos, desejos, sonhos frustrados, e eu não tinha recursos para ajudar essas pessoas e nem possibilidades, eu tinha que ajudar o dono da empresa. E o que era gratificante também, mas eu senti essa frustração de ajudar as pessoas e foi aí que eu me despertei para a área terapêutica. Eu fui fazer terapia, eu fui fazer psicanálise, eu fui estudar psicanálise, eu me formei em bioenergética, eu sou uma terapeuta certificada em bioenergética, uma terapeuta certificada em biossíntese. E assim eu fui juntando a área verbal e a corporal, mas eu sentia que me faltava algo que juntasse mais as duas coisas. Porque na área verbal, às vezes a psicanálise era muito longa, exigia um custo muito grande para as pessoas, nem todos tinham tempo disponível para sessões 3 a 4 vezes por semana. Na área
corporal, às vezes faltava as pessoas compreenderem o significado de uma tensão que ia embora quando você fazia toques. Quer dizer, eu sentia isso quando eu encontrei o Carlos, que é um amigo meu de Curitiba, terapeuta e médico, que me falou: eu fui para os Estados Unidos e eu aprendi uma técnica, EFT, um método terapêutico, que ajuda muito nas emergências. E eu achei interessante, porque às vezes eu lidava com emergências, né? Pessoas que sofriam acidentes, pessoas que sofriam de inundações, pessoas que tinham perdas súbitas. São emergências que você, às vezes, me faltavam os recursos para lidar. E o EFT foi muito legal nisso. Foi aí que eu experimentei o EFT, que eu aprendi o EFT e que eu dei a minha virada, e o EFT começou a fazer parte da minha clínica. E foi tão incrível porque de uma pessoa chamava a outra, que chamava a outra, e de repente, eu vou te dizer que mais de 70% da minha clínica eram pessoas que demandavam o método de EFT para as suas questões. E eu não vou te dizer que eu fiquei triste com isso, porque eu senti de repente uma abundância de clientes e que me trouxe um retorno financeiro interessante também, fazendo o que eu acreditava, de uma maneira ética, e as pessoas me retribuindo feedbacks absolutamente que me faziam correr as lágrimas. E assim, eu cheguei no EFT e eu fui assim com uma garra, como acho que eu não tinha ido em nenhum outro método. Aí eu escrevi para o Gary, falei que eu estava no Brasil, que eu queria estudar com ele, e ele abriu as portas. Ele falou: vem no próximo workshop, vem no próximo, vem na conferência, vem na minha casa. E foi assim, de uma generosidade incrível. Ele foi meu terapeuta em EFT, eu fiz inúmeras sessões com ele. Ele me ensinava, eu fazendo ele como paciente, eu aprendi também. Ele me mostrando como eu devia ser como terapeuta, me preparou como terapeuta em EFT. Então eu tive assim, nossa, eu sou grata, porque eu tive o que eu jamais imaginei que eu ia ter de um professor, de um terapeuta e de um mentor. E dessa forma eu comecei a aplicar o EFT na minha clínica e aprofundar e estudar com ele praticamente 2, 3 vezes por ano, e gravar cursos, e eu trabalhei muito com o Gary no Skype quase diariamente para transformar o EFT no que ele é hoje, e que está no tutorial do EFT no site dele. Eu havia traduzido para o português, com o auxílio de alguns estudantes, o manual do EFT, que estava na internet, que eu passei para muitas pessoas aqui no Brasil. E depois ele se tornou caduco pelas atualizações que a gente fez. E hoje eu peço até às pessoas que não estudem esse manual, né? Ele foi deletado do site do Gary, ele foi deletado do meu. E hoje, onde a gente tem que estudar é pelo tutorial ou é pelos cursos dados pelo nosso centro. Esse é o autêntico EFT. É isso que a gente espera eticamente que as pessoas possam respeitar. Porque uma coisa muito importante é que o Gary ofereceu o EFT de mão beijada, ele ofereceu o nome EFT para quem quisesse usar, ele não registrou. Então, ele contava com esse respeito das pessoas pela técnica, pelo método. Ele contava que as pessoas usassem com ética, que as pessoas aprendessem e espalhassem pelo mundo inteiro. E realmente isso se deu, mas na maioria das vezes, muitas pessoas, pela facilidade com que o EFT pode ser usado e as pessoas gostam, acabaram simplificando o EFT e obtendo às vezes resultados temporários, mas que o Gary considera que isso é uma deturpação do EFT. Que a gente aí vem nos usos dos scripts,
que tem muito pela internet, quer dizer, são fórmulas básicas. Então, EFT para obesidade, EFT para pânico, EFT para depressão, EFT para ansiedade. São fórmulas que as pessoas têm que são globais. E a arte do EFT, que ele chama Art of Delivery, que é a arte da prática do EFT, a arte de como entregar o EFT para alguém, é personalizar o EFT. Então, essa é uma maneira absolutamente errada de fazer EFT. E eu quero que vocês prestem atenção nas formas que a gente não deve fazer EFT. E a primeira delas é isso. É não usar scripts globais para os problemas que você tem. Por isso o Gary transformou o EFT no que ele é hoje, é o Gold Standard EFT. E esse é uma marca registrada, ninguém pode usar a não ser legitimado pelo centro, legitimado por ele. Que o Gold Standard EFT, ele é o que está hoje no tutorial do site dele e no nosso site hemofree.com.br. É um EFT que não aceita scripts, não aceita fórmulas pré-fabricadas para os problemas, mas que vai para a vida singular de cada um, para a biografia de cada um, para os eventos específicos da vida de cada um, para achar qual é a questão central, a questão nuclear dessa pessoa. E aí poder ir cancelando esses eventos que estão registrados no meridianos como formas de distúrbio da corrente energética que flui por eles. Um outro erro ligado a esse é trabalhar a pessoa só no seu sintoma. Tá? Então, mesmo que eu tenha essa ansiedade, eu me amo e eu me aceito total e completamente. Essa ansiedade, esse é um jeito de trabalhar no sintoma. Isso pode ser feito? Sim, se uma pessoa chega em pânico no teu consultório ou em pânico na tua casa, faça isso. Mas mostre para ela que o EFT não é só isso. É isso que o Gary pede, é isso que eu peço para vocês. Não entrem nas fórmulas fáceis e errôneas do EFT, como se fosse o EFT verdadeiro, completo. Um outro erro que a gente tem é onde bater. As pessoas bate aqui. Não, existem os pontos precisos que eu vou ensinar para vocês. No topo da cabeça, aqui no rosto. Aqui é onde você faz ao redor de uma gravata, um nó de uma gravata, né? Esses são os pontos mais importantes. Então, aprender a realmente quais são os pontos. Mas, por outro lado, o EFT, ele pede que você não se fixe nos pontos como se fosse a coisa mais importante do EFT. Não é. O mais importante do EFT é a disponibilidade interna que você está para perceber o teu problema ou para perceber o problema do teu paciente. É esse lugar em que você está disponível para se cuidar, conectado com o coração, conectado com a tua consciência, conectado com o teu corpo. Enfim, quando você está inteiro e conectado com o teu si mesmo, de uma forma o mais ampla possível, que é nesses momentos em que você deixa tuas vaidades, deixa teu ego um pouco de lado para poder se observar ou para poder observar o teu paciente. Então eu acho que esse lugar do terapeuta ou esse lugar do praticante de EFT, da pessoa que se pratica EFT, eu acho que é muito importante e é isso que é o início do que o Gary chama do Optimal EFT, que vai ser ensinado no Brasil. É um método ainda inédito aqui, que é
vamos dizer, o início do caminho espiritual do EFT, que é uma peça importante, que vocês vão entrar em contato com isso se vocês estiverem ligados ao centro. E, enfim, eu acho que um outro pedido dele, que eu acho que a gente precisa respeitar e que eu acho que é um erro, e ele considera um erro, é misturar o EFT com outras técnicas como hipnose, práticas alternativas de healing que existem por aí, sem oferecer ele integralmente, quer dizer, pegar um pedaço de EFT e encaixar com um outro pedaço de um outro método. Olha, gente, isso é bem perigoso, porque descaracteriza o outro método, descaracteriza o EFT, você não vai ter resultados, e aí começa a dizer, não, o EFT não funciona por isso, por isso. Eu acho que isso é um respeito que a gente deve a um método. A gente não mistura pedaços de métodos e dá um nome, ou como tem assim o Faster EFT, que é uma pessoa que fez isso nos Estados Unidos e que o Gary ficou muito triste. É um aluno dele, que foi meu colega em vários workshops, e que mistura o EFT com respirações, com determinadas assertividades, etc. E chama de Faster EFT, porque como o EFT é um nome que espalhou demais pelo mundo, as pessoas querem usar o seu nome EFT com o que aporte deles. O que acontece é um desvirtuamento do EFT, que eu acho que isso a gente tem que tomar cuidado, e vocês tomem cuidado e denunciem, falem e não entrem nessa roubada. Então, nessa aula, eu quis dar esse panorama geral e eu vou encerrar por aqui para que na próxima aula eu ensine em detalhe como aplicar o EFT para você poder começar do começo e expandir até onde você quiser. Deixa aqui embaixo seus comentários, suas perguntas, a gente está completamente disponível para ouvir vocês, porque essa técnica é muito do diálogo, é interpessoal e é da troca. Eu vou colocar aqui alguns depoimentos dessas pessoas, para vocês verem como o curso foi bom para elas, tanto para elas mesmas quanto para os seus pacientes, e como pode ser bom para você. Meu nome é Jorge Patrão, eu sou consultor, escritor e terapeuta. O EFT é uma das principais técnicas que eu utilizo no meu dia a dia, atendendo pessoas. Eu já conheço a técnica há alguns anos e venho utilizando, para mim foi extremamente importante durante todo esse tempo, no autocontrole, no autodesenvolvimento. E fazer o curso agora, com o Gary Craig e com a Sônia, acrescentou muito em experiência deles, muito nos casos. A simplificação que o Gary fez recentemente no EFT, essa ampliação, né, melhorou em muito, eu imagino, a técnica. E eu tenho uma expectativa muito grande de ter assim, resultados mais eficientes, mais resultados com esse novo processo. Então eu tenho aqui só agradecer realmente a Sônia e ao Gary por terem trazido esse curso para nós, e desejo que muita gente possa fazer o curso, possa partilhar de todo esse conhecimento. Muito obrigado. Meu nome é Heloísa e eu conheci a EFT em agosto de 2014. Então, quando eu fui buscar entender um pouco mais sobre o que era a técnica, e ao me deparar com a literatura, eu me identifiquei tanto que eu tinha a impressão que eu já estava sentindo os efeitos da técnica na minha vida antes mesmo de aplicar. Então, aí eu decidi procurar a Sônia e fazer o tratamento. Já no primeiro contato com a Sônia, ainda num processo de apresentação da técnica, eu já senti os efeitos e tive absoluta certeza que aquilo realmente ia contribuir na minha vida, e contribuiu, né? Então, já nos primeiros encontros, eu já saí com uma sensação assim infinitamente boa.
né? Tanto que uma sessão ela foi marcante até porque eu tinha uma sensação que eu transitava mesmo dentro de mim, era um silêncio muito grande, eu tinha uma sensação de que todo caminho que eu escolhesse seria um caminho possível. Então aí eu comecei a fazer o tratamento com a Sônia e esperar o momento do curso. E aí esse momento do curso foi genial, ultrapassou as minhas expectativas, senti um aprofundamento, foi muito diferente do que eu estava encontrando na internet, que tinha uma coisa um pouco básica da técnica. Então eu vi o quanto a gente pode trabalhar muito mais e usar diferentes caminhos. O que mais me marcou nesse processo do curso foi quando a Sônia deu um exemplo da vida pessoal. Então aí acho que foi o vídeo em que eu mais me conectei, que mais eu prestei atenção, porque nada como a gente usar o nosso exemplo de vida para poder ensinar uma técnica e também para poder contribuir com aqueles que a gente trabalha ou ensina. O curso já está me ajudando, eu já estou levando para o meu trabalho, eu sou psicóloga de formação, mas agora também estou trabalhando com a técnica, então tem ajudado no trabalho, eu recomendo o curso, realmente vale muito a pena, foi um curso muito bem preparado, eu percebi muitos cuidados em poder compartilhar tudo o que era possível. O Gary é muito bacana também, tem um jeito muito divertido, muito simples, usando as metáforas que ajudam bastante na compreensão, então eu recomendo. E para finalizar, eu digo algo que a Sônia sempre diz no curso e o Gary também, né, que é a questão do trabalho com amor. Eu fui aplicar a técnica na minha mãe e eu percebi que com ela tinha muito amor. E o resultado foi muito imediato, assim, tanto para ela quanto para mim. Eu fiz o empréstimo de benefício e realmente nem imaginava o quanto eu acabei ganhando com isso. Então, gostei muito do curso, acredito muito na técnica e recomendo. É isso, obrigada. Conheci o EFT meio que por acaso, fazia acupuntura na época, um problema de dores nas costas, né? E por acaso, num desses links de internet, eu vi lá uma chamada lá, acupuntura emocional sem agulhas. Fiquei curioso e fui procurar saber o que era. Aí pesquisei, cheguei à doutora Sônia, entrei em contato com ela, e aí tive a felicidade de saber que um curso seria ministrado, né, no final de 2014. Aí não tive dúvidas, fiz a minha inscrição e seis módulos depois nós havíamos concluído o curso, né? Foi um curso extremamente útil, né, pela competência das pessoas envolvidas, dos organizadores, o contato com o Gary Craig, né, o criador da técnica, isso não tem preço. A competência, a seriedade da doutora Sônia e de todos os envolvidos também no curso, a atenção, a criação de um grupo fechado no Facebook também para atendimento desse pessoal é de fundamental importância, e o resultado da técnica em si. Né? Eu parei de fazer a acupuntura com agulhas, que é uma coisa que me demandava tempo. Eu precisava sair de casa, ir ao consultório, etc. O EFT eu posso fazer em casa, né? Já obtive excelentes resultados. Sou um praticante iniciante, estou tendo um primeiro contato com a técnica. Pretendo me aprofundar no conhecimento da técnica, né, com leituras, troca de experiência com todas as pessoas que participam do grupo, enfim, né? O curso superou as minhas expectativas. Oi, eu me chamo Susan, de Toledo Halley, e sou metade americana, metade brasileira. Alguns anos atrás, bastante anos atrás, eu estava traduzindo para 2 curadores, que eu sempre tenho contato com eles, americanos, vindo para o Brasil, e me falaram da importância do EFT, Emotional Freedom Techniques, que é a liberação emocional de acupuntura sem agulhas. Uma técnica maravilhosa, fui descobrir, fui atrás, fiz a minha formação nos Estados Unidos, mas sempre com aquela ideia, queria passar por Gary.
Fiz a formação com uma pessoa que filmou e tem a formação em EFT dos 39 mestras formadas pelo Gary Craig. E uma é uma brasileira. E eu nunca tive o prazer de ver ela em vídeo, porque ela não foi filmada pela Karen Davidson. E eu falei, eu preciso conhecer ela. E finalmente surgiu a oportunidade de não só conhecer ela, o trabalho dela, mas ela trazer para o Brasil, online, todos os 6 módulos do Gary Craig. O que eu senti do curso? O curso é extremamente didático. O Gary Craig explica tudo com muita cautela, com muito profissionalismo e com muita ética. Ele tem tudo muito bem detalhado, o que pode, o que não pode fazer. E, inclusive, o Gary Craig faz uma coisa maravilhosa. Ele tem a preocupação de mostrar como o Emotional Freedom Technique pode ir bem a fundo nas questões centrais da pessoa, indo lá atrás, aonde se iniciou todos os traumas, os medos, todas as carências. Ele mostra como podemos fazer isso habilmente ao fazer as perguntas do detetive. Mas nesse curso, a Sônia e o Gary têm uma sincronicidade maravilhosa. Eles vão falando e explicando, fazendo uma interação entre eles, dando estudos de caso, mostrando para nós vídeos tudo legendados. É muito bom porque o EFT é uma ferramenta poderosíssima se utilizado corretamente, com profundidade. E assim, ao fazer o tapping nos pontos específicos e indo ao fundo, você pode realmente curar sua vida de tantos eventos, tantos aspectos que te podem pesar e você vai se sentir muito mais livre. É um trabalho, é uma ferramenta que você terá para o resto da tua vida. E por que me encanta tanto? Porque como Sônia e Gary explicam no curso, o procedimento pessoal de paz, ou Personal Peace Procedure, que o Gary Craig traz para o EFT, é justamente para a pessoa poder se trabalhar para o resto da sua vida.